Marte e Vênus iniciam no dia 5 de fevereiro o processo de finalização do ciclo atual. E aí, será que foi um período de realização que a gente colocou as coisas para funcionar ou só seguimos a impulsividade? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos começar a entender esse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo para facilitar a navegação e não precisar assistir o vídeo todo se não quiser. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. Eu vou deixar aqui na descrição o link da playlist que eu criei só falando de Marte e Vênus e das influências para a gente entender melhor esse escopo aí, né? Porque é um ciclo maior, a gente precisa entender cada um dos movimentos para conseguir aproveitar melhor. Recapitulando, então, os temas de Marte são a impulsividade, a raiva, a força para ação. Marte representa a ação, né? O braço direito do Sol, é aquele que realiza as vontades do Sol, os desejos. Ele simboliza também a raiva, o tesão, a nossa força guerreira interior. Tudo aquilo que move a gente para a realização, para alcançar os nossos objetivos, para materializar resultados. Já a Vênus representa os relacionamentos em geral, né? As parcerias, as finanças, os amores, estética, moda, beleza, diplomacia, harmonia, né? Tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que tem uma estética de beleza, tudo aquilo que tem um quê de relacionamento. Pense em relacionamentos em geral e não só em relações amorosas, nada disso. É muito mais além. Ela também é conhecida como a pequena estrela da sorte da astrologia que distribui benesses por onde passa. Com Marte, ela fica impulsiva, né? O Marte dá uma energizada. Ele movimenta esses temas da Vênus, então traz uma impulsividade ou traz uma raiva, aquilo que a gente estiver precisando para impulsionar os temas. E como é uma quadratura minguante, um aspecto de tensão que tira a gente da zona de conforto, um incômodo que dificilmente a gente não consegue ignorar, que a gente precisa movimentar, tomar atitude, né, agir segundo a energia de Marte para alcançar ali e realizar as energias para não desperdiçar ou ainda não manifestar de forma que a gente não deseja, né? Porque quando é uma quadratura, o aspecto acontece no céu, mas a energia se manifesta e todo o nosso trabalho tem que ser para direcionar, para conseguir canalizar esse potencial todo e utilizar ele nas áreas que a gente está precisando, de acordo com o mapa, de acordo com toda a nossa capacidade, a nossa consciência das energias. Então a gente está falando aí de uma Vênus mais guerreira, né? Mais impulsiva, mais que movimenta essas energias de Marte para alcançar os seus objetivos dentro dos temas que representa. E o ciclo que a gente está trabalhando é um ciclo grande, né? Iniciado em 2021. Foram 3 conjunções, tem tudo aí nos vídeos anteriores, as datas, né, que a gente vai trabalhar aqui a partir da data do dia 5, que é o momento que inicia a finalização. A quadratura crescente lá no dia 16/9, que foi marcada por uma Vênus em Virgem, e eu falei também da importância da gente selecionar, né, os relacionamentos, fazer uma filtragem, saber ali com quem a gente pode contar, quais são as pessoas que são úteis para a gente movimentar aquilo que a gente precisa e também para a gente ter um relacionamento saudável, né? Então também tem que considerar isso. Já o auge, a colheita, aconteceu no dia 1º de dezembro e foi marcada muito pela energia de Saturno, fazendo um sextil com a Vênus e um trígono com Marte. Então ali muitas vezes a gente precisou, eu falei no vídeo da época, a gente precisava considerar as nossas responsabilidades, como a gente estava estruturando, como a gente ia implementar na prática essas energias para que não se manifestassem em restrições, em limitações. E aí agora a gente precisa refletir se isso de fato aconteceu. E esse ciclo só finaliza de fato no dia 22 de fevereiro de 2024. Então a gente tem aí mais de um ano, né, para trabalhar essas energias de acordo com o que ainda precisa ser feito para alcançar os resultados e as finalizações necessárias, né? Jogar muitas vezes fora aquilo que não presta, aquilo que não deu certo,
pavimentar o caminho para o novo, né? Abrir espaço para o novo. A metáfora que eu trago sempre é preparar a terra para receber novas sementes. Só que a gente vai fazer isso num prazo muito maior, um prazo de 1 ano. E é um ciclo que está se alongando porque em julho os dois chegam a aproximar, mas não fazem o aspecto exato de conjunção. A Vênus vai retrogradar e vai atrasar esse encontro, deixando só para 2024. Então é por isso que a gente tem esse período longo. E o Marte também fez a retrogradação no ano passado, ficou retrógrado um bom tempo, o que também atrasou esse encontro dos dois. Então a gente só tem o final em fevereiro de 2024. Então é usar esse impulso, esse incômodo que vai manifestar a partir do dia 5, positivamente para realizar aquilo que não foi feito de acordo com o que foi iniciado e proposto nas 3 conjunções anteriores, movimentar, né, agir aí, agilizar mesmo as energias e as ações, principalmente, para ter o resultado, para chegar onde quer. Lembrando que Marte está em Gêmeos desde o dia 20 de agosto, né? E 5 meses já de Marte nesse signo, então a gente ainda tem que considerar todas as energias do Marte em Gêmeos, né? Aquele dinamismo, aquela coisa toda, que também tem um vídeo falando sobre, tá na playlist para recapitular e entender essas energias, porque a gente está lidando com um período maior, um ciclo de maior duração, então vai ser necessário que a gente entenda cada uma desses aspectos, dessas energias, dos signos envolvidos para a gente utilizar de verdade esse potencial. Então vamos dar uma olhada na mandala, ver quais as energias se desenham a partir daqui, o que a gente pode ir além, né? Usar aí nesse momento de finalização, mas que ainda traz um potencial de realização. Bom, vamos lá então, né, para o momento em que Marte e Vênus formam a quadratura minguante, iniciando a finalização do ciclo, ocorrendo no dia 5 de fevereiro, à 00h28 do horário de Brasília. Tá aqui a Vênus a 11 graus de Peixes, né, desde o dia 26 de janeiro, e o Marte a 11 graus de Gêmeos, né, que tá ali desde o dia 20 de agosto, um período enorme, formando o aspecto de quadratura. Além dessa quadratura com Marte, a gente vê que o Sol ainda está fazendo um trígono, né, um aspecto fluente com Marte, com menos de 5 graus, né, de diferença, mas ainda assim estão fazendo esse trígono. Essa energia já apareceu em outros mapas, né, desses últimos dias. Um Sol que está uranizado, né, um Sol que iniciou também a sua quadratura final com Urano, conforme o vídeo que eu falei. Então é importante a gente pensar que aqui há muita impulsividade para ruptura na forma de agir, né, nessas coisas todas que o Marte está trazendo para os temas da Vênus. Então a tensão principal é entre Marte e Vênus. O Marte está desafiando, né, trazendo aqui o incômodo para a Vênus, como eu já falei. A quadratura é um aspecto que a gente não consegue ficar acomodado, é para movimentar, né, para colocar a gente para agir, tirar a gente da zona de conforto mesmo, e ainda vem com essa fluência entre Sol e Marte, né, uranizado. Então a gente tem que tomar um certo cuidado aí com essas impulsividades que Marte já traz naturalmente para o campo da Vênus, mas ainda mais com essa carga de Sol, Urano, né? Além disso, esse Marte está também formando ainda um sextil com a Lua a 9 graus, né? A Lua está a 9 graus de Leão. Então, o emocional ali de Leão, muitas vezes que a gente precisa voltar para as nossas emoções, para as nossas necessidades, ter um pouco mais de garra e bancar aquilo que a gente sente. Isso também traz oscilações, né, irritabilidade, mexe muito com a motivação do Marte em si e afeta a Vênus, né, porque aqui é menos de 2 graus, não 2 graus exatos, então a gente tem um sextil forte com a Lua. Quando há um aspecto de Marte e Lua, a gente pode aproveitar para se autoafirmar na busca daquilo que a gente quer realizar.
Então, Marte ali com o foco na ação e a Lua trazendo ali muitas vezes a motivação, a intuição, a criatividade, essas coisas mais emocionais, mais do elemento água para os campos de Marte, ainda que ela esteja em Leão, né? Então pede garra, pede coragem, pede um monte de coisa que a gente precisa fazer. E isso tudo reflete nesse ciclo de finalização com a Vênus. Como vocês já viram, é um ciclo que só vai se fechar lá em fevereiro de 2024. Então a gente tem aí um ano, né? Mais de um ano para trabalhar ainda essa finalização, no sentido de fazer aquilo que não foi feito de acordo com o que foi desenhado nas 3 conjunções que iniciaram esse ciclo, e também de acordo com a nossa vontade, né, de acordo com o nosso desejo. Eu vejo aqui também que esse Marte tem ainda um sexto com Júpiter, a 5 graus. Se eu considero o trígono com o Sol, eu tenho que considerar também esse sexto com Júpiter. Então tem muita energia de expansão, de impulsividade. Esse Marte que já tem uma dificuldade de direcionar as energias enquanto ele está passando em Gêmeos, que já o torna dinâmico, ele ainda tem que lidar com as oscilações emotivas, com a necessidade de expansão ali de Júpiter em Áries, né, com toda essa força, toda essa pilha para abrir caminho, para crescer, para inovar, para ser pioneiro, para fazer um monte de coisa. O Urano, o Sol uranizado também, ele pedindo ruptura, pedindo que a gente faça tudo aquilo que a gente se propôs em cima dos temas da Vênus, né? Então, é um período de um ano que a gente vai trabalhar essas energias dessa mandala. A gente precisa considerar muitas impulsividades, a gente precisa considerar muito tudo aquilo que foi visto na quadratura crescente, na colheita, né? No auge ali, de lá para cá, porque é um ano disso que a gente vai lidar, é um ano dessas energias que vocês estão vendo aqui, que a gente vai precisar lidar com elas. Traz muita força para a gente realizar, mas é uma força, como é uma tensão, a gente, nas áreas dos relacionamentos em geral, nas áreas todas da Vênus, a gente vai ter que zelar muito para não se perder, né? Porque aqui a energia já pede a finalização, que é o que? A gente refletir sobre o que deu certo, o que não foi bem implementado, o que precisa ficar, o que precisa ser eliminado, o que precisa ser cortado fora. Em cima disso tudo tem essas energias todas. Então, precisa pensar, precisa agir, né? O impulso todo, essa carga toda para agir, que aqui carrega a responsabilidade da expansão, a responsabilidade da realização das vontades solares e também das expectativas do emocional, né? Então, tudo isso projetado no Marte, que está em quadratura direta com a Vênus. Então, momento de muita energia, momento de muita força para não só para fechar o ciclo, né, para ficar ali, fazer todas as reflexões, jogar fora, aquilo que eu sempre falo aqui, abrir caminhos, né, para a gente preparar o terreno que só vai acontecer a nova, né, o novo ciclo no dia 22 de fevereiro de 2024. Então tem todo esse tempo aí que a gente tem que fazer essa finalização, sim, mas também trabalhar naquilo que ainda não foi realizado, empregar a energia, né? O ciclo minguante não quer dizer que a gente não possa iniciar, que a gente não possa fazer. A vida não funciona desse jeito. Quem dera se fosse assim. Mas a gente vai precisar empregar mais força, e essa força, e esse Marte tá super energizado por esses todos os outros pontos que eu falei aqui. Agora vamos dar uma olhada rapidinho como essas coisas se complementam, né? Vamos pegar aqui o ascendente em Sagitário a 3 graus. Então, né, a visão, né, atirar a flecha ao longe, o entusiasmo, o espírito aventureiro de desbravar, de sair para lugares não mapeados, né, desconhecidos, né, buscar o estrangeiro, que não é literal, não estou falando que todo mundo tem que ir para fora do país para conseguir realizar esses potenciais, não é nada disso, se puder melhor, mas que a gente tem que buscar trazer aquilo que
para esses temas todos que a gente está trabalhando, de relacionamentos, finanças, aquela coisa toda, a gente tem que buscar trazer essas coisas que muitas vezes vêm de fora, né, que são coisas diferentes, a gente incorpora essas energias. Quando eu digo incorporar, é pegar nos nossos projetos e vestir com essa roupagem. Então tem um quê de visão além, né? Não estou fazendo o meu trabalho aqui só porque é um trabalho, eu estou trabalhando em algo que acrescenta, que é benéfico, que movimenta, que traz resoluções, que traz um monte de coisa. Isso é uma visão ampla, né, sagitariana. E isso traz um entusiasmo para os projetos, então faz com mais prazer ainda. Isso traz também a questão da fé, né, naquilo que a gente está fazendo. Eu falo muito isso. Acreditar naquilo que a gente está fazendo é indispensável para a abertura de caminho sempre. Se você não acredita, se eu não acreditar nisso que eu estou fazendo aqui, ninguém mais vai acreditar em mim. Então, nesse sentido, a gente tem que usar tudo isso. E o entusiasmo, né? O Sagitário é um signo muito entusiasta, ele gosta dessas aventuras. Então, o que eu preciso, o que eu posso desbravar, onde eu posso me aventurar nos campos do amor, das finanças e por aí vai. A conversa fecha da seguinte forma: o Sagitário é um signo regido por Júpiter. Júpiter que está onde? Em Áries, fazendo o quê? Sexto com Marte. Né? Dentro dessa energia aqui. Estou só analisando essa energia, porque senão a coisa vai ficar complicada aqui. Mais uma vez, né? Então o ascendente cai, nem precisava, né? O aspecto com Júpiter já existe, então a gente nem precisava do ascendente, mas é reforçado por essa energia do ascendente. E o meio do céu destina a bússola desse enorme período aí de mais de um ano, né? Em Leão. Tá aqui o meio do céu, né, a bússola em Leão. Leão, signo que eu já falei aqui no início, mas coragem, ousadia, é um signo de fogo. Todos os signos de fogo têm que ter um entusiasmo, né? Tem que movimentar, ter essa motivação que muitas vezes queima mesmo como se fosse um fogo. O Leão ainda quer chamar atenção para si, quer ser visto, reconhecido. É o signo que representa muito a questão artística nossa, então muitas vezes a gente se movimenta, né, se manifesta de uma forma até artística nas coisas que a gente quer para a gente receber os aplausos, para a gente ser reconhecido. Quem não é visto não é lembrado. Essa é uma frase que eu gosto muito de usar no signo de Leão. Mostrar isso publicamente de acordo com os projetos, de acordo com os temas lá da Vênus, para a gente ter aí um crescimento. Então, não adianta com o Leão ficar tímido, né? Essa timidez que, né, não é que as pessoas vão deixar de ser tímidas, não existe isso, de acordo com o temperamento de cada um, mas essa timidez tem que ser trabalhada, porque para abrir caminhos, para essa energia toda aqui funcionar, para tudo isso que ainda não foi realizado e tem um prazo aí legal de 1 ano para trabalhar, precisa sim mostrar em público e também na carreira, para movimentar tudo isso. Aí a conversa é fechada da seguinte forma: a gente tem o regente de Leão, que é o Sol em Aquário, fazendo aquele trígono fluente com o Marte. Então, mais uma vez, fecha, né? Tudo isso que eu estou falando de Leão aqui é indispensável para o Marte agir, abrir caminhos para quê? Para realizar os temas da Vênus. E é quase uma lua cheia, né? Nós vamos ver o momento ali da lua cheia num outro vídeo, mas está aqui a lua 9 graus e o sol a 16. Então já está aproximando do auge. Tem ainda muita força para ter clareza, para olhar para esse nosso lado Leão, que não pode não estar aí muito bem trabalhado, nem todo mundo gosta dessa coisa de aparecer no bom sentido. Quando eu digo no bom sentido, não é ficar chamando atenção só por chamar atenção, mas de mostrar aquilo que faz bem, nossos talentos. Isso é saudável. Isso é verdadeira humildade, na minha opinião, né? Da gente mostrar aquilo que a gente faz bem, principalmente se acrescenta na vida das pessoas que quem a gente quer impactar, segundo aquela energia do ascendente em Sagitário do próprio Júpiter em Áries, né? Trazendo ali a independência, buscando ali se marcar de uma maneira única para expandir, para crescer, para beneficiar. Então,
tudo isso, né, todas essas energias é o que a gente vai trabalhar pelos próximos 1 ano até o novo ciclo lá no dia 22 de fevereiro de 2024. E é só isso tudo que eu vejo nessa mandala. Espero que realmente dê aí para aproveitar, né? A gente tem um período longo que a gente pode trabalhar segundo todas essas energias, um potencial enorme de fazer tudo aquilo que a gente está precisando fazer. Vocês viram a mandala, o quanto de energia a gente tem? A gente tem um Sol uranizado, a gente tem o Marte fazendo aspecto com esse Sol, com o Júpiter que está em Áries, com a Lua, né, trazendo ali o que emocional, as oscilações, e ainda no momento de caminhando para a Lua cheia, né? A Lua cheia vai acontecer no dia 5 também, a gente vai ver isso, mas ela também está sendo considerada para esse momento. Então é muita energia que a gente tem que utilizar, portanto, quanto mais consciência, mais compreensão a gente tiver, aumentam as chances, a nossa habilidade de usar isso na prática de fato e não ficar só aqui, né, assistindo vídeo ou ideias, enfim, usar mesmo na prática, movimentar os objetivos e alcançar os resultados esperados. É um ciclo que promete muita coisa, né? Como eu sempre falo, o Marte tem relação direta ali com o trabalho, a força que a gente utiliza para realizar, a Vênus ligada ao sustento, então envolve tudo isso, ó, como que a gente está trabalhando ou como que a gente pode implementar essas forças, essa impulsividade, essa energia, esse dinamismo, todo esse potencial, né, de vários aspectos, conforme mostrou a mandala, mas também conforme as energias e representações, chegar no outros patamares, outros níveis e melhorar nosso sustento, melhorar nossa condição financeira, porque aqui a gente está falando de finanças, né? Lembrando que a Vênus em Peixes, né, eu falei esses dias, então tem ali também um quê das carências, das necessidades financeiras e de relacionamentos, né, de se colocar muitas vezes como vítima. Isso é uma postura que não podemos ter, porque senão a gente não vai realizar. A gente não tem ninguém que se coloca como vítima, que alcança alguma coisa, a não ser ali ter uma atenção ali no momento e tal, mas não faz, não, isso não vai para frente, não realiza, não concretiza as coisas. A vítima não alcança nada, ela está sempre naquela posição de coitadinha. Então isso tudo tem também, essa postura não pode ter, a gente precisa ir para uma postura mais ativa de realização. A postura de Marte, né, por mais que a gente esteja buscando os temas de Vênus, a gente tem que trazer essa postura de Marte e agir, né? Partir para a guerra no sentido positivo, no sentido de implementar as nossas coisas, de alcançar, de abrir caminhos, de fazer tudo o que for necessário para a gente chegar onde a gente quer. Além disso, os 3 signos de fogo estão envolvidos, né? Então o triângulo do fogo está presente nesses potenciais, essa iniciativa. Eu falei do entusiasmo, eu falei da coragem, mas a gente precisa lembrar também do pioneirismo, da independência, da força guerreira de Áries, porque também está envolvida com Júpiter passando por lá. Então toda essa energia do fogo, que é uma energia ativa, que é uma energia de realização, de fazer as coisas, né? A gente não vai ficar no plano das ideias, a gente tem que partir para o concreto. Então, se teve ali os incômodos, de acordo com as reflexões, desde o auge, desde o início, né? Voltem aí nas datas todas que a gente precisa pensar. Mas se teve as reflexões, é hora de colocar em prática, não é hora mais de ficar pensando. A gente tem que ter muita atenção na forma de agir, por mais que eu esteja aqui colocando uma pilha para ação, a gente precisa prestar atenção em como agir por conta daquele Urano, né? Daquela impulso à rebeldia, impulso à ruptura, impulso à transgressão e fazer a coisa de qualquer jeito, chutar muitas vezes o balde, né? Ir para uns extremos, que pode prejudicar também as vontades do Sol, as nossas vontades, os nossos quereres. Então, tudo isso é um potencial muito forte, mas que requer também uma capacidade da gente lidar com cada uma dessas energias, uma capacidade da gente implementar na prática, mas também sabendo que é preciso ter ali um potencial de muitas vezes de
analisar as situações com um pouco mais de calma. Esse impulso todo para a ação vai ser positivo para quem está com o campo aí paralisado, né? Então eu vou e faço, eu simplesmente vou e faço e as coisas voltam, melhor dizendo, a acontecer, voltam a fluir. Mas se a gente já está nesse campo, já está agindo, já está seguindo ali conforme a energia da colheita, porque o Saturno não está envolvido aqui para dar uma segurada, mas o auge a gente viu que tinha ali uma energia de Saturno. Isso permanece, né? Como eu sempre falo, os mapas são complementares. Então a gente precisa ter a responsabilidade, precisa pensar, precisa agir com planejamento, com estrutura para alcançar melhores resultados, para concretizar. Porque senão vira toda essa impulsividade, essa pulsação toda em cima do Marte e da Vênus, a gente não vai nem conseguir se dar conta disso, porque o Marte já dinâmico, ainda uranizado, né, com potencial de expansão de um Júpiter em Áries, e vem toda a questão o emocional em cima, né, da Lua em Leão, então isso tudo forma um potencial gigante, que é de movimentação, de finalmente começar a fazer as coisas acontecer, mas que também tende a ser disperso, né? Tende a ser desperdiçado, porque é impulsividade demais, porque a energia está tão intensa para agir, porque a gente pode agir de qualquer forma e dificilmente ter os resultados como a gente estava esperando. Para finalizar, a gente tem que considerar também os outros pontos de Marte, né? A raiva, o desejo, o tesão, né? Tudo isso que movimenta as energias da atitude, da ação, os campos da ação. Quando a gente não deseja algo, dificilmente as coisas acontecem. Nada desperta a nossa vontade, nada desperta o nosso desejo. E em cima disso, os temas da Vênus podem ficar paralisados. Então, se a gente não tem vontade de alcançar as coisas, de muitas vezes movimentar questões materiais, porque a gente fica muito aí numas de que não precisa, de que matéria é isso, matéria é aquilo, dinheiro é isso, dinheiro é aquilo, tudo isso vai prejudicar a movimentação desses campos, lembrando se é com esses campos que a gente está trabalhando. Se você não está trabalhando no campo do financeiro, no campo amoroso, no campo do trabalho, do sustento, então nada disso aqui tem muita valia. Então é importante ver também como anda a ressonância interna em relação a isso que eu estou falando, porque se não bater aqui, se não fizer sentido para vocês, não adianta só assistir o vídeo e ver todos esses potenciais se não tem sentido, se não aplica na prática na vida de vocês, né? O mais importante é sentir, lembrar da Lua com um sextil com Marte, a gente tem que sentir, a gente vai sentir, mas quando a gente sente no corpo mesmo, quando a coisa faz sentido, é porque tem ressonância e é pra gente e faz e tem uma força muito grande, um potencial às vezes até de expansão de caminhos de crescimento que a gente muitas vezes nem se dava conta. A mensagem é essa, eu fico por aqui, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, link das redes sociais na descrição, do canal do Telegram, do grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros, link do WhatsApp para quem quiser consultar comigo, saber melhor aí sobre esses trânsitos, as influências todas no seu mapa, pode me chamar no WhatsApp e marcar a consulta. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.